Olá, galerinha! Na aula de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre simetrias. Bom, na natureza há uma infinidade de elementos simétricos, tá? Não só na natureza. Na nossa casa, mesmo olhando ao seu redor, você pode encontrar objetos simétricos. Aqui nós temos dois exemplos: a borboleta e uma florzinha. Vamos entender, então, o porquê que elas são simétricas. Percebeu que nos dois casos nós podemos dividir a imagem em duas partes muito parecidas? Então, se eu traçar uma reta na vertical, eu divido essa imagem, né, essas duas figuras, em duas partes muito parecidas, porém, uma voltada para a esquerda e a outra para a direita. Mas nós temos uma infinidade de outros exemplos. Olha só que legal. O rosto do tigre, que pode ser dividido em duas partes bem parecidas. O rostinho da coruja, a carinha da coruja também, nós conseguimos traçar um eixo de simetria. Olha esses dois cisnes, aqui o eixo de simetria está entre eles. Olha que perfeição, pessoal. Parece que um é reflexo do outro, né? Como se o cisne realmente estivesse na frente de um espelho vendo o seu reflexo, de tão perfeito que eles são. E a joaninha, que também nós dividimos o corpinho dela em duas partes iguais, mas uma voltada para a direita e a outra para a esquerda. Outro exemplo que nós podemos verificar é o nosso próprio corpo, né? O nosso corpo ele é quase perfeito, a igualdade dele de um lado em relação ao outro. Claro, tem algumas diferencinhas, o corte do cabelo, né? Mas as mesmas características que nós temos do lado direito se repetem do lado esquerdo. Agora que nós compreendemos então o que é a simetria, vamos realizar as nossas atividades. O primeiro exercício nos diz o seguinte: a imagem mostra a parte interna de uma casa. Muitos elementos são simétricos quando imaginamos um eixo de simetria na vertical no centro da imagem. Entretanto, um olhar mais atento pode nos mostrar elementos que não são simétricos. Considerando a metade direita da figura, circule os elementos que não apresentam simetria com a metade esquerda da imagem. Então, eu vou dar dois exemplos aqui para vocês. Primeiro, a porta, porque observem que apesar de nós termos duas portas, essa daqui que eu circulei, ela está mais aberta do que a outra, né, fazendo com que elas fiquem com uma disposição diferente. Além disso, aqui do lado também nós temos um pedacinho de parede e um elemento aí, um quadro pendurado na parede que não aparece do outro lado da imagem. Na questão 2, ela vai apresentar um fato curioso. Vocês já observaram que o carro do bombeiro ou até mesmo a ambulância, na frente dele a palavra bombeiros e ambulância está escrita de trás para frente? E se você já observou, você já parou para pensar o porquê que isso acontece? Então, olha só, a palavra bombeiros é escrita de forma espelhada para que o motorista que está à frente, quando observar o caminhão no espelho retrovisor, possa ler a palavra de forma natural, pois ela ficará invertida no espelho. Da mesma forma, as ambulâncias também seguem esse padrão. Então, se você se olhar no espelho, você vai perceber que ao levantar a mão direita, a imagem no espelho, na verdade, vai levantar a mão esquerda. Então, se você fizer esse teste agora também pegando a sua apostila, observe que a imagem bombeiros está escrita de trás para frente. Vá na frente de um espelho e olhe para a imagem da sua apostila refletida. Você vai ver que ao refletir a palavra fica no sentido correto. Nesse caso, então, a palavra ambulância deve ser escrita na frente da viatura de que maneira? Então, pessoal, a gente troca a ordem, né? As letras vêm na ordem contrária e virada para o lado contrário também. Então, a alternativa correta é a alternativa E. E a nossa última questão: o avião é um meio de transporte que possui simetria. Como exemplo, veja a imagem a seguir e responda ao que se pede. Trace com o auxílio de uma régua o eixo de simetria dessa figura. Então, na vertical, nós temos aqui uma reta que divide o meu avião em duas partes iguais. Questão B. Além da estética, qual outra razão deve existir para que esse meio de transporte apresente simetria? Bom, pessoal, além da questão estética, porque claro que o avião fica muito bonito assim, nós temos a questão da estabilidade também, né? O equilíbrio desse avião. Se ele tiver um lado, aí uma asa maior que a outra, isso vai causar um desequilíbrio no avião, fazendo com que ele perca a sua estabilidade.
E a questão C, cite outro meio de transporte em que o uso de simetria é importante para a sua estabilidade. Aqui vou citar dois, o navio e o carro, né? O navio também, ele não pode ter lados muito diferentes para não causar o tombamento, para que ele não fique mais pesado de um lado para o outro, né? Que ele navegue tranquilamente. E o carro também, por toda a sua questão aerodinâmica.